Português, sexto ano A, páginas 90 e 92. Nós vamos falar sobre homonímia e polissemia, que faz parte aí do estudo semântico das palavras que nós estamos abordando. Bom, mas o que é homonímia? É a característica das palavras que são pronunciadas ou escritas da mesma maneira, porém elas possuem significados diferentes. Então, vamos ver na prática o que é uma homonímia, ou seja, palavras homônimas. Eu tenho um exemplo aqui, tá? De cerrar e cerrar. Porém, cerrar com C aqui, ó, significa fechar. Ou seja, cerrar a porta, fechar a porta, né? E eu tenho cerrar com S, que é cortar, né? Aqui, ó, o serrote está serrando, né? Cortando a madeira. Então, você percebe que elas têm a pronúncia idêntica, né? E a grafia, ou seja, a escrita, até mesmo bem parecidas, né? Porém, possuem significados diferentes, né? Vamos aqui a mais um exemplo. Eu tenho duas palavras iguais, né? Acento e acento. Aqui eu tenho até uma tirinha para representar aí, né? Dar um exemplo aí das palavras homônimas. Aqui eu tenho a Mônica, né? E o Cascão. E aí, a Mônica, ela está escrevendo, né? E ela fala assim, ônibus tem acento? E aí o Cascão responde, acento com 2 S's, né? Depende da hora que você pega ele. Ou seja, o Cascão está se referindo a assento, né? Lugar onde se senta. Assento, né? De sentar, tá? Lugar onde se senta. Ou seja, ele está dizendo que dependendo da hora, ele entendeu, né? Que o assento é o lugar de se sentar. Então, dependendo da hora que ela pode pegar o ônibus, pode ter lugar para ela sentar, né? Pode ter assento livre, né? Só que, na verdade, ela está perguntando assento, né? Sinal gráfico, né? Aqui, ó, no ônibus, né? O acento circunflexo, tá? Então, nós vemos que são palavras homônimas, né? Elas têm a mesma... a gente fala do mesmo jeito, né? Elas têm aí a mesma pronúncia, né? Porém, o significado é diferente, né? E aqui eu tenho outros exemplos aí de outras palavras homônimas, né? Acender, colocar fogo, né? Você acende aí o fósforo. E ascender, de subir, né? Então, elas são muito parecidas, tá? Apressar, né? Colocar preço, né? Ajustar o preço, apressar uma mercadoria, um produto, né? E apressar de tornar rápido. Vamos embora, eu estou com pressa, né? Se apressa. Então, bucho, né? Estômago, ó, tô com bucho cheio, né? Estômago. E bucho de arbusto, né? Um arbusto também pode ser chamado de bucho, tá? É um tipo de arbusto. Enfim, eu tenho outros exemplos aqui, como caçar, que é perseguir animais, né? E caçar com 2 S, né? Que é tornar sem feito, ou seja, caçar o mandato de um político, né? Cozer de costurar e cozer de cozinhar, né? Então, você vê que a diferença aqui, ó, tá no S, né, de costura, e aqui, ó, o Z de cozinhar, tá? Então, são exemplos aí de palavras homônimas, tá bom? Então, ficou muito claro pra gente, né, o que significa uma homonímia, tá bom? São palavras, né, que são pronunciadas e escritas da mesma maneira, mas que possuem aí o significado diferente, tá? Agora, nós vamos para a polissemia. O que é polissemia, professora? É a característica das palavras ou expressões que apresentam múltiplos sentidos, tá? Então, vamos ver aqui na prática o que é polissemia. Eu tenho aqui um exemplo. Ó, quando um vocábulo possui mais de um significado. Então, vamos lá.
Aqui essa senhora, né, ela fala assim: quantos acessam a rede? Ou seja, ela está se referindo à rede de internet. Aí essa família aqui, né, bem humilde, bem pobre, fala assim: nenhum, eles dormem é no chão mesmo. Então aqui essa família, ela pensa, né, que rede é a rede de dormir, né, aquela rede de se assentar e ficar ali na rede, balançando, né? E não é, na verdade aqui, né, essa senhora está falando de rede de internet, né? Então você vê que é um vocábulo, né, que ele tem sentidos diferentes, né? Ele tem significados diferentes, porém é a mesma palavra, tá? Diferente de homonímia, né? Que homonímia é a mesma pronúncia, mas tem significados diferentes. E a mesma escrita, podendo ter mesmo a mesma escrita e significados diferentes. Aqui no caso, né, o vocábulo ele é idêntico, né? A rede, né? Tanto para a internet quanto a rede, né? De dormir, tecido que suspende para dormir ou descansar, tá? Então vamos lá, prosseguindo. Eu tenho outro exemplo aqui, tá? De uma tirinha também, ó. Só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca. Aí o filho vai, né? Vamos, Rosinha, é só por um instante. Então, o que acontece? Porca, né? De apertar o parafuso e porca que o animalzinho. É a mesma palavra, a mesma grafia, a mesma pronúncia, porém para vários significados, né? Então, ficou bem claro aí o que é polissemia, né? Por exemplo, aqui, ó, manga, né? A manga fruta e a manga da camisa, né? Então, isso é polissemia, tá? Eu vou pedir que vocês façam aí os exercícios da página 91 e 92 sobre esse tema aí, tá? De homonímia e polissemia, que está dentro aí dos nossos estudos sobre estudo semântico das palavras, ou seja, o estudo dos sentidos das palavras. Até breve.